No episódio anterior, nós vimos como os habitantes de Sodoma e Gomorra, e de todas as 5 cidades da região do Mar Morto, eram perversas, corruptas e se gloriavam em insultar o Criador. Hoje, vamos continuar investigando os escritos da Antiguidade, a fim de entender quais foram os motivos que levaram o Criador a destruir e praticamente esterilizar toda a região do Mar Morto. Sodoma e Gomorra. E com o passar do tempo, Sara enviou Eliezer a Sodoma, para vê-lo e perguntar sobre seu bem-estar. E Eliezer foi a Sodoma, e encontrou um homem de Sodoma brigando com um estrangeiro, e o homem de Sodoma despiu o pobre homem de todas as suas vestes e foi embora. E este pobre homem gritou para Eliezer, e suplicou seu favor, por causa do que o homem de Sodoma lhe havia feito. E ele lhe disse: por que ages assim com o pobre homem que veio para a tua terra? E o homem de Sodoma respondeu a Eliezer dizendo: este homem é teu irmão. Ou o povo de Sodoma te fez juízo hoje para que fales acerca deste homem? E Eliezer discutiu com o homem de Sodoma por causa do pobre homem, e quando Eliezer se aproximou para recuperar as vestes do estrangeiro, o homem de Sodoma se apressou, e com uma pedra, feriu Eliezer na testa. E o sangue escorreu copiosamente da testa de Eliezer, e quando o homem viu o sangue, agarrou Eliezer, dizendo: dá-me o meu salário por ter te livrado deste sangue mau que estava em tua testa, pois este é o costume e a lei em nossa terra. E Eliezer lhe disse: tu tens me ferido e requeres que eu te pague teu salário. E Eliezer não quis dar ouvidos às palavras do homem de Sodoma. E o homem agarrou Eliezer e o levou até Sicrá, juiz de Sodoma, para julgamento. E o homem falou ao juiz, dizendo: rogo-te, meu senhor, assim fez este homem, pois eu o feri com uma pedra, e o sangue escorreu da testa dele, e ele não está disposto a me pagar pelo meu trabalho. E o juiz disse a Eliezer: este homem fala a verdade contigo, dá-lhe o seu salário, pois este é o costume em nossa terra. E Eliezer ouviu as palavras do juiz, e ergueu uma pedra e feriu o juiz, e a pedra atingiu a sua testa, e o sangue escorreu copiosamente da testa do juiz, e Eliezer disse: se este então é o costume em vossa terra, dá-te para este homem o que eu deveria ter lhe dado, pois esta foi a tua decisão, tu decretaste isto. E Eliezer deixou o homem de Sodoma como juiz, e foi embora. E quando os reis de Elão fizeram guerra com os reis de Sodoma, os reis de Elão capturaram todas as propriedades de Sodoma, e tomaram Ló cativo, com sua propriedade, e quando isso foi dito para Abraão, ele foi fazer guerra com os reis de Elão, e recuperou de suas mãos toda a propriedade de Ló, bem como as propriedades de Sodoma. Naquele tempo, a mulher de Ló deu-lhe uma filha, e ele chamou seu nome Paltite, dizendo: porque Deus livrou a ele, e toda a sua casa das mãos dos reis de Elão. E Paltite, filha de Ló, cresceu, e um dos homens de Sodoma a tomou por mulher. E um dia, um viajante entrou na cidade para buscar mantimento, e ele permaneceu na cidade alguns dias, e todo o povo de Sodoma fizeram uma proclamação de seu costume, de não darem a este homem um pedaço de pão para comer, até que ele caísse morto sobre a terra, e assim eles fizeram. E Paltite, filha de Ló, viu que este homem jazia nas ruas morrendo de fome, e ninguém lhe dava nada para mantê-lo vivo, e ele já estava a ponto de morrer. E sua alma ficou cheia de piedade por causa do homem, e secretamente, ela o alimentou com pão por muitos dias, e a alma deste homem foi reavivada. Quando ela saía para ir buscar água, ela colocava o pão dentro do jarro de água, e quando ela passava no lugar onde o pobre homem estava, tirava o pão do jarro e o dava para ele comer, e assim ela fez muitos dias. E todo o povo de Sodoma e Gomorra ficavam a imaginar como aquele homem podia suportar a fome por tantos dias. E disseram uns aos outros: isto só pode ser porque ele deve estar comendo e bebendo, pois ninguém pode suportar a fome por tantos dias e viver como este homem.
sem mesmo sua aparência mudar, e 3 homens se esconderam em um lugar onde o viajante estava posto, para saberem quem era que lhe trazia alimento para comer. Então, Paltit saiu naquele dia para buscar água, e ela pôs pão no seu jarro de água, e foi tirar água próxima ao lugar onde o pobre homem estava, e tirou o pão do jarro, e o deu ao pobre homem, e ele o comeu. E os 3 homens viram o que Paltit fez ao pobre homem, e disseram-lhe: então és tu quem o tem sustentado. Por isso ele não passa fome, nem mudou na aparência, e nem morreu como os restantes. E os 3 homens saíram do lugar em que estavam escondidos, e agarraram Paltit, e o pão que estava na mão do pobre homem. E levaram Paltit perante seus juízes, e disseram-lhes: assim fez ela. Foi ela quem supriu o estrangeiro com alimento, por isso ele sobreviveu por todo esse tempo. Agora, pois, declara-nos a punição devida a esta mulher por ter transgredido a nossa lei. E o povo de Sodoma e Gomorra se reuniu, e acendeu um fogo na rua da cidade, e tomaram a mulher, e a lançaram no fogo, e ela foi reduzida a cinzas. E na cidade de Admá, havia uma mulher a quem fizeram semelhante. Porque um viajante adentrou a cidade de Admá, para passar ali a noite com a intenção de ir para casa de manhã. E ele se sentou em frente à porta da casa do pai da jovem, para permanecer ali, enquanto o sol se pôs. E a jovem o viu sentado junto à porta da casa. E ele lhe pediu por um copo de água, e ela lhe disse: quem és tu? E ele lhe respondeu: eu estava seguindo pela estrada, e cheguei aqui quando o sol se pôs. Então ficarei aqui toda a noite, e pela manhã, levantarei cedo e continuarei a minha jornada. E a jovem entrou na casa, e foi buscar pão e água para o homem comer e beber. E isso se tornou conhecido pelas pessoas de Admá, e eles se reuniram e levaram a jovem diante dos juízes, para que eles a julgassem por este ato. E o juiz disse: o juízo de morte deve passar sobre esta mulher, porque ela transgrediu a nossa lei. E esta é a decisão a respeito dela. E as pessoas daquela cidade se reuniram e levaram a jovem, e a ungiram com mel da cabeça aos pés, como o juiz havia decretado, e a colocaram diante de um enxame de abelhas, que então estava em suas colmeias, e as abelhas voaram sobre ela e a picaram, e seu corpo inteiro ficou inchado. E a jovem gritava por causa das abelhas, mas ninguém tomou conhecimento dela, nem teve piedade dela, e seus gritos subiram ao céu. E o Criador foi provocado por isto, e por todas as obras das cidades de Sodoma, pois eles tinham abundância de comida, e tinham tranquilidade entre eles, e ainda não davam sustento aos pobres e necessitados. E naqueles dias, as suas más obras e pecados tornaram-se grandes diante do Criador. E o Eterno enviou 2 anjos que haviam ido à casa de Abraão, para destruírem Sodoma e suas cidades. E os anjos levantaram-se da porta da tenda de Abraão, depois de terem comido e bebido, e chegaram em Sodoma à tarde. E Ló então estava sentado no portão de Sodoma, e quando os viu, levantou-se para encontrá-los, e inclinou-se ao chão. E ele muito insistiu com eles, e os levou para sua casa, e ele lhes deu comida que eles comeram, e ficaram a noite toda em sua casa. E os anjos disseram a Ló: levanta-te, sai dessa cidade, tu, e todos os que pertencem a ti, para que não sejas consumido na iniquidade desse lugar, pois o Todo-Poderoso destruirá toda a planície. E os anjos seguraram a mão de Ló, e a mão de sua mulher, e as mãos de seus filhos, e tudo pertencente a ele, e o tiraram e puseram-no fora das cidades. E disseram a Ló: escapa-te por tua vida, e ele fugiu com tudo que lhe pertencia. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra e sobre todas aquelas cidades, enxofre e fogo do céu. E ele destruiu aquelas cidades, toda a planície, e todos os habitantes das cidades, e também o que crescia no chão. E Adó, mulher de Ló, olhou para trás para ver a destruição das cidades, pois sua compaixão foi despertada por causa das suas filhas, que ficaram em Sodoma, pois elas não foram com ela. E quando ela olhou para trás, tornou-se uma coluna de sal, e ainda está naquele lugar até hoje. E os rebanhos que passavam naquele lugar diariamente, lambiam o sal nas extremidades de seus pés, e de manhã brotava de novo, e novamente eles o lambiam até hoje. E Ló, e 2 de suas filhas que permaneceram com ele,
fugiram e escaparam para a caverna de Adulão, e lá permaneceram por algum tempo. E Abraão levantou-se cedo pela manhã, para ver o que tinha sido feito às cidades de Sodoma. E ele olhou e viu fumaça das cidades subindo como a fumaça de uma fornalha. E Ló e suas duas filhas permaneceram na caverna, e elas fizeram seu pai beber vinho, e se deitaram com ele. Elas pensavam que não havia nenhum homem na terra que pudesse suscitar sementes deles, pois pensavam que a terra inteira havia sido destruída. E ambas deitaram com seu pai, e elas conceberam e geraram filhos. E a primogênita chamou o nome de seu filho Moabe, dizendo: de meu pai o concebi, ele é o pai dos moabitas até hoje. E a mais jovem também chamou seu filho Benami, ele é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. E depois disto, Ló e suas duas filhas foram embora dali, e ele habitou no outro lado do Jordão, com suas duas filhas e seus filhos. E os filhos de Ló cresceram, e eles foram e tomaram para si mulheres da terra de Canaã, e elas geraram filhos e foram frutíferos e se multiplicaram.